Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Se porventura você está nos visitando, muito bom ter você conosco nessa noite. A gente já está aí há alguns meses numa série de mensagens chamada Ser e Pertencer. Nessa série nós estamos expondo a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e estamos aprendendo sobre alguns desafios que aquela igreja, a igreja de Corinto, ali no primeiro século, enfrentou e que toda igreja enfrenta. Não é diferente conosco, nós também enfrentamos esses desafios e olhando até mesmo para os problemas que aquela igreja possuía, porque, de fato, a igreja de Corinto era uma igreja considerada problemática, mas ela não era problemática porque esses problemas, esses desafios apareciam a ela, mas talvez pela forma como eles conduziram, como eles lidaram com esses desafios. Por isso é importante olhar para a igreja de Corinto não como uma igreja complicada, como se nós estivéssemos completamente imunes de lidar com esses desafios da mesma forma, mas aprender também com seus erros e ver a forma como nós devemos responder biblicamente a cada um desses desafios. E estudando o texto dessa semana, me veio à mente uma situação que talvez já tenha acontecido contigo. Aqueles que são pais, aquelas que são mães, que já foram de alguma forma indagados pelos seus filhos, quando você foi pego fazendo algo que talvez você tenha ensinado o oposto a ele a fazer. Quantas vezes você já ouviu a expressão, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É comum a gente ouvir as pessoas usando essa expressão. A grande verdade é que nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande de aprender pelo exemplo. A minha filha Alice, de 4 anos, esses dias, ela fez isso comigo. A gente estabeleceu uma regra em casa que elas não podem comer no sofá da sala. Consequentemente, eu e a Edna, a gente também não faz isso. Porém, um dia, eu estava na mesa tomando um café, começou a passar uma notícia que eu tinha interesse. Eu saí da mesa e fui com a minha xícara de café para o sofá, terminei de tomar o meu café assistindo. Quase que automaticamente, quando eu vi que estava noticiando aquela informação que eu julgava relevante, o que eu tinha interesse em saber melhor, eu fui para lá e terminei de tomar o meu café sentado no sofá. Mais tarde, a Alice estava comendo um biscoito no sofá. Eu falei com ela, qual é a regra? Ela falou assim, não pode comer no sofá, mas mais cedo você estava tomando café no sofá. Aí eu falei assim, aí eu tive que falar, mas eu também errei. Então não pode fazer errado. Isso me chamou a atenção e me relembrou a importância da liderança pelo exemplo. Eu já fiz essa dinâmica aqui, talvez muitos não estavam aqui quando eu fiz isso, não vou submeter vocês a isso novamente, mas uma vez que eu falei assim, todo mundo fica de pé, faz o que eu vou fazer agora. Todo mundo bota a mão na cabeça. Aí todo mundo da igreja bota a mão na cabeça. Eu falei, agora bota a mão na bochecha, só que eu boto a mão no pescoço. Automaticamente todo mundo vai botar a mão no pescoço. Eu falei, gente, mas eu falei que era para botar a mão na bochecha. Por quê? Nós temos a facilidade de prestar mais atenção no que o outro está fazendo do que necessariamente no que ele está falando. E a melhor forma, se eu quisesse realmente que vocês colocassem a mão na bochecha, quando eu fiz essa dinâmica, não sei quantos lembram aqui, era quando eu falei, agora bota a mão na bochecha. Não era botar a mão no pescoço, mas botar na bochecha. Vocês iam ouvir e iam ver. Mas entre o que vocês ouvem, o que nós ouvimos e o que nós vemos, nós temos a tendência em repetir aquilo que a gente vê. E a liderança, pelo exemplo, não é somente uma constatação prática a partir do comportamento humano, simplesmente, mas também uma orientação bíblica. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo e a Tito, por exemplo, e ele descreve as qualificações de um obreiro, de um presbítero, de um pastor, que está apto ao ensino,
que está apto ao pastoreio, ele fala, você precisa ser apto ao ensino, e logo em seguida, naquela lista de qualificações, ele fala sobre vários aspectos comportamentais, vários aspectos relacionados à vida do obreiro, como ele lida com o casamento, com o dinheiro, com o álcool, várias coisas. E ele só dá uma recomendação considerada assim técnica, que é ser apto ao ensino. Depois disso, ele faz uma lista de qualificações relacionadas ao comportamento, a forma como ele lida com os aspectos do cotidiano. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, lá no capítulo 5, no versículo 3, ele vai fazer a seguinte recomendação aos presbíteros. Ele se dirige aos presbíteros na sua carta dizendo, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Vemos aqui não só Paulo, mas também Pedro, como eu li, orientando pastoralmente outros líderes a liderarem também pelo exemplo. E por que o exemplo é importante? O exemplo é importante porque está relacionado àquilo que nós ouvimos no início desse culto, na leitura do Catecismo Nova Cidade. A importância das obras. São evidências do novo nascimento, da nova natureza. Tudo aquilo que a gente pratica é resultado de uma doutrina, é resultado de algo teórico, de algo que a gente acredita. Um criminoso comete crimes porque ele acredita que o crime compensa. Tudo aquilo que a gente faz é fruto de uma crença, de uma doutrina que nós adotamos para a nossa vida. Toda doutrina ela é confirmada com a prática. Por isso, as boas obras são evidências da nova natureza. Da mesma forma, não só as más obras, mas a ausência das boas obras são evidências, talvez, de que não haja um novo nascimento, ou que a velha natureza, embora esteja não completamente sob o nosso domínio, ela ainda existe. Embora a gente tenha nascido de novo, ainda praticamos pecados porque a velha natureza ainda existe. Por que a gente fica indignado, por exemplo, quando a gente vê a notícia de uma sentença injusta? Uma sentença onde o resultado não é coerente com aquilo que a lei diz. Você aprende, cresce aprendendo determinadas coisas a respeito do que é certo e errado, segundo a lei, e às vezes nós somos surpreendidos com a notícia de um veredito que não é coerente com aquilo que está escrito na lei, que você sempre aprendeu que deveria ser de determinada forma. Mesmo, às vezes, com justificativas confusas, que, na verdade, quando a gente olha, é mais uma cortina de fumaça para tentar disfarçar a injustiça que foi cometida. E por que a gente fica indignado com sentenças incoerentes? Porque a teoria precisa ser confirmada com a prática. E a igreja de Corinto enfrentava problemas relacionados à sua liberdade e à sua obediência. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele começa a fazer um apelo àqueles irmãos. E ele aponta para alguns exemplos. Mas ele, nesse caso, ele não vai apontar para o exemplos a serem imitados, mas exemplos para não serem seguidos. O apóstolo Paulo usava essa didática. Ele mesmo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele fala isso após ensinar. Eu não estou falando que só a prática basta. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, dirige essas palavras, é após ele explicar doutrinas do Evangelho. E depois ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
E nessa lógica, ele também usa alguns maus exemplos para ensinar aquela igreja e nos ensinar aquilo que nós não devemos fazer. Por isso eu te convido, vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao versículo 13. Se você não tiver com a sua Bíblia, o texto vai ser projetado, está um pouquinho ali desfocado, mas eu acho que dá para ler. Mas se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se sentar. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 10 traçando um paralelo com exemplos do passado, com situações que eles estavam vivendo no presente. Paulo relembra as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel no passado, por intermédio de Moisés, por exemplo, como libertador do povo na antiga aliança, e comparado com a libertação que aqueles irmãos, assim como nós, temos em Cristo. Ele menciona que os antepassados, o povo de Israel anterior ao povo ali na igreja de Corinto, eles foram batizados em Moisés. O que isso significa? Para um israelita, o apóstolo Paulo fala, eles foram batizados em Moisés, e Moisés é uma tipologia de Cristo. Como assim uma tipologia de Cristo? Moisés foi um libertador para o povo de Israel. A libertação que o povo de Israel teve em Moisés era um apontamento para a libertação que o povo de Deus teria em Cristo, que é o Moisés melhor e verdadeiro. A libertação de Moisés, ela não foi completa, porém ela apontava para uma libertação maior e melhor, que era a libertação em Cristo. Então Moisés, assim como muitas figuras do Antigo Testamento, pessoas, apontavam para Jesus. Nós tivemos uma série aqui há 2 anos atrás, chamada Jesus Antes de Cristo, onde nós falamos sobre algumas tipologias de Cristo no Antigo Testamento. Então, para um israelita, falar que eram batizados em Moisés, significava que quem foi batizado em Moisés era o povo que tinha um pacto com Deus, que tinha uma aliança com Deus. O batismo em Moisés apontava para a aliança do Antigo Testamento.
fazendo um paralelo com o batismo em Cristo, aqueles que são batizados em Cristo, que é o Moisés melhor e verdadeiro, eles são o povo, esse é o povo da nova aliança. Eles possuem o selo da nova aliança ao serem batizados em Cristo. Então Paulo ele fala o seguinte: vocês são batizados em Cristo. Mas vocês lembram dos nossos antepassados que também eram batizados em Moisés? E ele continua dizendo, ele lembra sobre alguns eventos que aconteceram com o povo de Israel enquanto peregrinava no deserto, falando para eles da providência de Deus, por exemplo, enviando o maná, que era o pão que caía do céu. Quando ele diz que eles comeram da mesma comida e da mesma bebida espiritual. E quando a gente olha para esse evento onde Deus enviava o pão do céu, o maná, para alimentar o povo, a providência de Deus nesse evento apontava para Jesus, que é o pão da vida, que é o pão do céu. Tem um hino antigo que fala pão da vida, pão do céu. Em algumas igrejas costuma cantar muito no momento da ceia, quando o primeiro elemento é distribuído. Não é à toa que Jesus Cristo colocou o pão, como nós fizemos na semana passada, quando celebramos a nossa ceia, e ele simbolizou o seu corpo com o pão, porque ele é o pão da vida, o pão do céu. No deserto, quando o povo estava peregrinando, tinha fome, Deus providenciou o pão do céu, o maná. Quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, a providência de Deus para nos libertar do deserto que vivíamos foi o pão do céu, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Cristo é o pão vivo que nos alimenta espiritualmente. Ele compara também o evento em que Deus manda Moisés golpear uma rocha no deserto, para que dessa rocha fluísse água. Se você está familiarizado com o livro de Êxodo, você vai lembrar disso. Esse evento foi muito mais do que Deus agindo sobrenaturalmente para prover água para matar a sede do povo. Jesus ali estava apontando para Cristo, que é a rocha eterna, que também foi golpeado para que derramasse dele o seu sangue. E por isso Cristo é mencionado como a água viva. Porque através do derramamento do seu sangue, a nossa sede espiritual foi saciada. Nós tivemos o nosso relacionamento com o Criador refeito. Paulo ele começa a fazer esse paralelo, relembrando essas histórias, e faz um seguinte alerta, que Deus, apesar do povo de Israel no passado ter usufruído das bênçãos espirituais da antiga aliança, o Senhor não se agradou de muitos daqueles. E ele está fazendo esse paralelo para relembrar o seguinte: nós somos o povo da nova aliança. As mesmas bênçãos espirituais que o povo antigo teve acesso, nós temos acesso hoje na nova aliança. E da mesma forma que muitos não agradaram a Deus, é possível que nós, na nova aliança, mesmo tendo acesso à pedra angular, que é Cristo, a água viva, o pão da vida, sendo batizados em Cristo, tenhamos uma atitude reprovável aos olhos do nosso Deus. O que Paulo estava falando ali, apontando para alguns exemplos ruins, apontando ali para alguns que tiveram um comportamento que não agradou a Deus, para trazer a seguinte lição: não podemos usar como pretexto as bênçãos de Deus e até mesmo a aliança do Senhor conosco para dar ocasião ao pecado. Porque de fato fazemos parte do povo da aliança. Mas só que o fato de fazermos parte do povo da aliança não significa que estamos imunes às consequências do pecado.
O fato de sermos parte do povo da aliança nos deixa imune do domínio do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. Em Cristo, através do poder do Espírito Santo, nós somos habilitados a lutar contra o pecado. Mas quando não lutamos, não estamos imunes a essas consequências. E a partir dessa exortação, o apóstolo Paulo continua construindo o ensino que ele queria trazer, não só à igreja de Corinto, mas trazer para nós também. O que estava acontecendo ali em Corinto para que Paulo tivesse que tocar nesse assunto e trazer esses exemplos? No capítulo anterior, como nós vimos na semana passada, através da pregação do pastor Eduardo, nós vimos que os crentes ali em Corinto, no primeiro século, estavam fazendo mau uso da liberdade que Cristo deu, da liberdade cristã. Havia dentro da igreja de Corinto um grupo de crentes que se considerava maduro demais e não via problema em, por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos. E, de fato, não há um problema espiritual, uma vez que o diabo não está competindo em força com Deus. Mas existiam algumas implicações ali, que aquela atitude daqueles irmãos estava se tornando pecaminosa. Não era o fato em si de comer a carne, mas a motivação e as consequências que a atitude daqueles irmãos estava causando na igreja. Só que aqueles irmãos, para eles, a liberdade cristã, além do consumo da carne sacrificada a ídolos, esse mesmo grupo não tinha problema em até mesmo frequentar os templos pagãos e participar das festividades que aconteciam ali em homenagem às divindades grego-romanas. A carne que era oferecida nos templos pagãos, essa carne que era sacrificada a ídolos, era a carne de melhor qualidade. Uma vez salvos pela graça e sabendo que aquele culto era celebrado a ídolos e que ídolos, na verdade, não são nada, que fomos comprados com o preço, que mal tem eu ir lá, comer daquela carne, porque aquilo não vai me fazer mal algum. O problema é que nessas festividades, era muito mais do que ir numa quermesse comer lá uma comida caipira. E essa época do ano, se não fosse a pandemia, estaríamos com várias. O problema é que nessas festividades, além da carne sacrificada, havia também aquilo que era chamado de prostituição cultual. Como nós falamos algumas semanas atrás, era comum no culto pagão, sacerdotisas, como no templo de Afrodite, que tinham relações com seus adoradores. Embora esses crentes, a Bíblia não fale que eles estavam indo lá para adorar os ídolos pagãos, eles sabiam que a idolatria era pecado, eles iam lá para fazer consumo da carne. Da mesma forma, eles também não estavam indo lá para se prostituir. Mas ao fazer isso, o que aqueles irmãos estavam fazendo era se colocar em risco. E também estavam trazendo escândalo para a vida dos irmãos mais novos, aqueles que ainda eram imaturos, que tinham acabado de ser resgatados daquela realidade religiosa, idólatra. E é natural que eles tinham muitas dificuldades com algumas questões. Paulo então adverte aqueles irmãos que estavam sendo ousados demais em praticar determinadas coisas, simplesmente porque eles tinham a certeza que faziam parte do povo da aliança com Deus. Eles estavam, de alguma forma, abusando da graça de Deus. E Paulo faz 5 apelos àqueles irmãos.
O primeiro, fujam da cobiça. A carne oferecida pelos pagãos, como eu falei, era da melhor qualidade. E embora a graça de Deus seja maior do que qualquer ídolo ou culto pagão, se aventurar naqueles templos, simplesmente por cobiçar aquela carne de boa qualidade, se aventurar naqueles templos por cobiçar daquele alimento, era uma atitude, no mínimo, perigosa, no contexto em que eles estavam vivendo. Que além de perigoso, tal atitude poderia ferir a consciência daqueles que ainda eram fracos na fé. Essa questão da liberdade cristã, a gente vai falar um pouco mais na semana que vem, porque a gente precisa sempre viver no equilíbrio em relação a não ferir a consciência do mais fraco, porém, não deixar que a consciência do fraco determine a ética da igreja. O objetivo é que o imaturo se torne maduro. Tá? Mas semana que vem a gente fala melhor sobre isso. O segundo apelo que Paulo faz, no texto em que nós lemos, ele primeiro fala, fujam da cobiça. Depois ele fala, fujam da idolatria. Paulo está dizendo o seguinte, evitem ambientes onde a idolatria é praticada. Não porque há um poder místico que vai afetar você e você vai sair de lá, de dentro daquela celebração com um encosto, sei lá, com alguma coisa assim, porque você esteve naquele ambiente. Mas Paulo fala, evitem ambientes onde a idolatria é praticada, mesmo vocês que têm uma fé madura. Façam isso, não por achar que aquele ídolo que está sendo cultuado ali compete em poder com Deus, mas para não dar ocasião para pecar, porque apesar da maturidade espiritual, vocês não estão imunes à queda. Fujam também por amor aos irmãos, ainda imaturos, que podem se escandalizar ao saber que vocês estão lá naquele ambiente. Por isso Paulo relembra aqueles irmãos um episódio narrado lá em Êxodo 32, onde Moisés sobe ao monte para passar 40 dias e 40 noites. E o povo começa a achar que Moisés estava demorando muito. E eles pedem a Arão que fizesse deuses que o levassem de volta para o Egito, de volta para a escravidão. Arão, que era irmão de Moisés, e era o sacerdote substituto durante a ausência de Moisés ali com o povo, faz uma coleta dos itens de ouro, brincos, anéis que as pessoas tinham, derrete aquilo ali e constrói e molda ali com aqueles pertences de ouro que as pessoas carregavam e constrói ali o quê? Um bezerro de ouro, para que o povo adorasse. Daí vem a expressão, é o bezerro de ouro, quando tem algo na nossa cultura, na nossa sociedade que é idolatrado, que quando você faz determinada crítica e mexe com os sentimentos das pessoas, porque você criticou algo ou alguém, aí a gente usa a expressão, isso daí se tornou o seu bezerro de ouro. O povo começou a adorar o bezerro de ouro e foi castigado por Deus. Paulo relembra isso, lembra? Que eles eram o povo da aliança, tinham comido o maná do céu, tinham bebido a água da rocha, e ainda assim, bastou Moisés se ausentar para se retirar ao monte, para passar 40 dias e 40 noites, o que o povo fez? Se tornou a ser idólatra. Então, cuidado, fujam da idolatria. E ele vai mais além, ele fala, fujam da imoralidade. Paulo então se refere a um outro momento no passado, que o povo de Deus, apesar de estar vivendo e ser alvo das bênçãos de Deus, cedeu à imoralidade. Ele cita um episódio acontecido com o povo de Israel, onde os homens do povo de Israel têm relações com mulheres pagãs, as moabitas. E o sacerdote Eleazar exerce justiça de Deus, culminando a morte de um homem. E a praga se espalha entre o povo, levando 23 mil
à morte, como o apóstolo Paulo cita. O que a imoralidade fez com o povo de Israel? Através daquelas mulheres moabitas, mulheres pagãs, o coração dos homens do povo de Israel foi pervertido. Por isso Paulo lembra a eles a consequência da imoralidade. Ele não fala um exemplo abstrato, uma ilustração fictícia, mas ele relembra um fato histórico que o povo conhecia. E ele segue mais adiante e diz: não ponham o Senhor à prova. E ele cita um episódio que é narrado lá no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 5 e 6, onde o povo foi picado por cobras venenosas a partir da murmuração. Colocar o Senhor à prova é tentar a Deus, se colocando em uma situação onde você provoca Deus a agir, onde você ultrapassa limites conscientemente e depois apela para a intervenção divina em uma situação de risco, seja físico ou espiritual, que você deliberadamente optou em fazer. Foi exatamente o que o diabo fez com Jesus no deserto, quando ele falou o seguinte: ó, cara, se atira aqui de cima e pede para que Deus envie anjos, porque está escrito lá, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, pula aí de cima. Aí como o Senhor Jesus repreende o diabo, quando ele é tentado a colocar o Senhor à prova, também está escrito: não ponha o Senhor seu Deus à prova, não tentarás o Senhor seu Deus. Mais à frente a gente vai explicar um pouco sobre isso, sobre a providência de Deus e sobre colocar o Senhor à prova. O quinto e último alerta que Paulo faz é: não murmure. Ele cita o exemplo de Corá, Datã e Abirão, lá no Antigo Testamento. 3 nomes estranhos, né? Se estiver procurando nome para botar no seu filho, Corá, Datã e Abirão. Eles queriam tomar o ofício sacerdotal de Moisés. Foram 3 homens que queriam tomar o ofício sacerdotal de Moisés. E Deus exerceu juízo sobre o povo. Por quê? Porque o povo tentou roubar, tomar o ofício sacerdotal de Moisés. Eles estavam errados. Deus puniu. E o povo murmurou porque o povo queria que eles tomassem o ofício sacerdotal de Moisés. E o que aconteceu com o povo? Mais uma vez foi castigado. Então, Paulo faz 5 apelos, citando 5 exemplos do Antigo Testamento, de 5 fatos históricos bem conhecidos por aquele povo, por aquela igreja, falando o que eles fizeram, as consequências e a condição que eles estavam. Era um povo que experimentou a intervenção, a graça de Deus expressa na sua providência durante um período, e ainda assim eles se colocaram em situações onde eles caíram, onde eles pecaram. E apesar de fazer parte do povo da aliança, eles sofreram grandes consequências dos seus pecados. Eu gostaria de olhar para esse texto, olhar para esses 5 apelos que Paulo faz e tentar aplicar para a nossa vida nos dias de hoje, de que forma esses maus exemplos nos ensina hoje também. Paulo estava mostrando que o povo do Antigo Testamento participou de todas as bênçãos espirituais de Deus, que eles viram milagres, só que necessariamente eles não corresponderam a esse privilégio. Imaginaram que a aliança de Deus os deixava imunes das consequências do pecado. Faz 2000 anos que os fins dos tempos começou, como o próprio apóstolo Paulo fala no texto. O fim dos tempos, ele é o período que compreende a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por isso Paulo, ele tinha consciência que o fim dos tempos já havia chegado, mesmo há 2000 anos atrás.
Tudo que foi escrito para Corinto foi escrito também para nós, porque assim como eles, nós somos parte do povo da última época, da última etapa da história de redenção. Por isso Paulo faz essa advertência àqueles irmãos: cuidado você que está de pé, para que não caia. O que Paulo está falando com essa expressão? Não existe crente forte o suficiente que não possa cair. Paulo faz esse contraste. Quando a tentação vem, Deus promete o livramento. Ele não permite, como ele fala, que você seja tentado mais do que qualquer outra pessoa. Por isso que no texto que nós lemos, diz que a tentação é humana. O sol nasce para crentes e descrentes. Por isso que crentes e descrentes prosperam. Mas a chuva cai sobre crentes e descrentes, a tempestade. Por isso, crentes e descrentes estão sujeitos ao sofrimento. A tentação é humana, ela não é sobrenatural, ela é natural. E Deus, ele promete o quê? Saída, auxílio, refúgio, livramento no momento de tentação. E por que Paulo, então, ele está admoestando, exortando aqueles irmãos, já que o Senhor proveu o livramento? Ele está explicando sobre a forma como Deus nos dá o livramento. Como é a atuação do diabo? A atuação do diabo, ela pode ser descrita como um cão feroz amarrado a uma corrente. Quantas vezes você já entrou num quintal, num ambiente onde tinha ali um cachorro muito feroz, mas preso com uma corrente? Você tem espaço para passar. Aquela corrente tem ali, 2 metros. O que você faz para não se colocar em risco? Não passe pelo raio de atuação, daquela corrente. Então a Bíblia, quando descreve o poder do diabo, é como se ela descrevesse a figura de um cão feroz amarrado a uma corrente. O poder do diabo, ele é limitado. O diabo, ele não compete em poder com Deus. Sim, Deus, ele controla o diabo. Ele só vai ser completamente aprisionado após a segunda vinda de Cristo. Nesse momento, nessa última etapa, no fim dos tempos, como Paulo aponta, essa última etapa, nós que somos o povo da última etapa, antes da consumação de todas as coisas, vivemos nessa realidade, onde o inimigo, ele age, porém de forma limitada. O diabo, ele não tem o mesmo poder de Deus. E com essa tentação limitada do inimigo, Deus sempre vai nos dar o livramento necessário. Quantas vezes você já passou, você não precisa me responder agora, mas tenta trazer a sua memória. Quantas vezes você já passou por situações difíceis, que a solução surgiu milagrosamente? Talvez enquanto você estivesse passando por aquela situação difícil, você achou que estava demorando. Mas depois que o livramento veio, você relembra e fala assim, não atrasou, veio na hora certa. Se o livramento tivesse vindo antes, eu acho que não teria sido tão perfeito como foi. Deus, ele não se atrasa, como ele também não se precipita. Ele age da forma exata. E é interessante porque a nossa cultura brasileira, ela não é muito rigorosa, né, com pontualidade, né? A gente, infelizmente, na nossa cultura, há o costume de se atrasar, e para a gente também é normal. Se a gente está antecipado, adiantar as coisas. Alguns anos atrás, eu fui fazer um estágio numa igreja da Atos 29, lá na Inglaterra, e eu fiquei hospedado na casa de uns irmãos. E como parte desse treinamento que eu estava fazendo, a gente tinha que fazer uma viagem de carro no dia seguinte, para uma cidade a 1 hora de distância. A gente iria para uma outra igreja, numa outra cidade.
E nessa primeira etapa da viagem, eu fiquei 2 dias na casa de uma família dessa igreja lá da Atos 29. E o pastor dessa igreja, que ia nos levar até Sheffield, que era outra cidade, combinou de me buscar às 7 da manhã na casa dessa família, e a gente iria de carro. E eu lembro que eu acordei cedo, né, tomei o café da manhã, e eu terminei de tomar café da manhã, era mais ou menos umas 10 para as 7, e eu sentei na sala, próximo à janela, mas tinha uma cortina que não dava para ver nitidamente a rua, mas você conseguia enxergar, né, mais ou menos o que estava lá fora. E eu vi um carro parando na frente, muito parecido com o carro do pastor, porque ele tinha me buscado na estação de trem há 2 dias anteriores, eu tinha andado de carro com ele, sabia qual era o carro dele. Aí eu olhei, poxa, será que é o Matthew? Será que ele já chegou? Só que a pessoa parou e o carro ficou parado lá. Eu falei, não deve ser, porque ele está parado lá dentro. Aí eu fiquei esperando, quando deu 7 horas em ponto, eu vi a porta do carro abrir, ele sai do carro e toca a campainha. Aí eu falei assim, poxa, você chegou já tem 5 minutos pelo menos, porque você me chamou, já estava pronto. Ele falou, porque eu marquei com você às 7. Ou seja, a pontualidade britânica não é só para o atraso, mas também ele não vai chegar antes. E às vezes a gente fica achando que Deus atrasa, como a gente atrasa. Ou então que ele antecipa as coisas, mas quando eu vi ali essa situação, eu falei assim, cara, é como Deus age às vezes na nossa vida, né? Ele age exatamente na hora que é para acontecer. Da mesma forma que ele não se atrasa, ele também não antecipa. Às vezes a gente fica ansioso pela providência antes da hora. O problema é que às vezes o Senhor ele não combina com a gente, nem a hora que vai chegar, diferente dessa situação que eu vivi. Mas aí é que a nossa confiança ela é exercitada. Ele não vai chegar antes, mesmo a gente saber o horário da providência, a gente precisa confiar que a hora que ela chegar é o momento certo do livramento. E quantas vezes você viveu situações assim? Que você estava numa situação difícil, e no momento exato, a providência, o livramento chegou. E às vezes de forma inesperada, por meios que você não imaginava. Às vezes em situações simples, mas que fizeram uma grande diferença na sua vida. Mas note, essa promessa de que Deus sempre vai prover livramento, ela é feita para quando a tentação vem, e não quando nós vamos até a tentação. Não é uma promessa quando o crente se coloca vulnerável, quando ele entra no raio de atuação da corrente do pitbull. Você vai entrar num quintal, num terreno onde tem esse cão feroz, ele tem a corrente, olha, a corrente dele vai até ali, aquela cadeira. A corrente está delimitando ele. Você tem todo o terreno para passar. Ela garante, se ela é uma corrente segura, que esse cão não vai te atacar se você andar por todo o território onde essa corrente não alcança. A partir do momento que você cruza essa fronteira, você se coloca vulnerável ao ataque desse cão. Não há uma promessa para quando o crente se coloca vulnerável, quando você vai até determinado lugar que você não deve ir, quando você se envolve com determinados negócios que você não deveria se envolver, quando você se envolve com determinadas pessoas que você não deveria se envolver, ou simplesmente deixa de fazer o que Deus espera que você faça. Nenhuma das promessas vale para quando nós nos colocamos em situações onde nós estamos colocando o Senhor à prova. É como se você pega uma estrada e tem lá, limite de velocidade, 100 km por hora. Eu não estou falando que a 100 km por hora você não pode sofrer um acidente. Pode, se você for imprudente de outra forma, se você tiver uma falha mecânica no carro. Mas há uma razão para o limite de velocidade ser estabelecido a 100, a 80, seja lá o que for. Não é simplesmente
para fazer com que você chegue atrasado. É claro que tem lugar aí que você tem aquele monte de pardal, e você até fala assim, cara, não tem por que ter esse pardal aqui, tem uma razão, né? O objetivo é multar só, enfim. Em situações perfeitas, há uma razão. Aí você vai e dirige a 180 por hora e sem cinto de segurança. O que Paulo está falando aqui é que Deus proveu o livramento, mas às vezes nós nos colocamos em áreas de risco, fazemos sociedades com determinadas pessoas que não era para fazer, namoramos com determinadas pessoas que não deveríamos, frequentamos determinados lugares, aceitamos determinadas propostas. Tudo isso é se colocar vulnerável e colocar Deus à prova. Deus não promete livramento quando voluntariamente nos colocamos em risco. Como eu disse, foi isso que o diabo fez quando tentou Jesus no deserto, tentando incentivar ele a pular de lá e depois clamar a Deus por socorro. Deus nos promete o livramento, segurando o tentador. Quando a tentação vem até mim, eu tenho a garantia de que o poder limitado de Satanás não vai me atingir. E quando eu achar que eu não tenho mais saída, o Senhor providenciará essa saída. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja, Senhor, de Ti preciso, que tem uma estrofe que fala no final, né? Quando a tentação vier, que minha alma cante a Ti. E quando eu não conseguir mais suportar, o Teu amor me guardará. Nós cantamos uma verdade bíblica, isso é uma doutrina bíblica. O amor de Deus nos guarda quando nós não suportamos mais. Mas não é uma promessa quando a gente provoca ou tenta a Deus, nos colocando em situação potencialmente perigosa para as nossas vidas, tanto espiritual quanto física. Aí você vai, talvez, trazer alguns exemplos bíblicos de autossacrifício. Não confunda tentar a Deus com martírio. As pessoas que se colocaram em risco para a glória de Deus fizeram martírio para a redenção de muitos, com um propósito específico. Martírio e tentar a Deus são coisas completamente diferentes. Precisamos andar humildemente diante de Deus, porque nós nunca estamos tão firmes que não possamos cair. Não podemos dar lugar à carne. Uma vez eu conversando com um amigo, há pouco tempo, ele não é aqui do Rio de Janeiro, eu falando com ele, e aí, você tem ido à igreja? Você está congregando em alguma igreja? Não, antes da pandemia eu até estava, porque eu acho que é importante para o meu filho. Mas depois eu parei e tal. Ele estava se colocando em risco. A igreja não é importante só para o filho dele. Na verdade, é mais importante para ele, porque o papel de discipular a criança é primeiramente dos pais. A igreja apoia as famílias no discipulado das crianças. Ele estava se colocando em risco. Ele estava entrando numa área de vulnerabilidade, ele não sabia que estava vulnerável, ou achava que não estava vulnerável. Ele estava vivendo em um auto-engano. Obedecer a Deus, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente seguir regras. Obedecer a Deus é como dizer assim para o Senhor: eu confio no Senhor e na sua vontade, porque eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me adotou como filho e quer que tudo vá bem comigo. Inclusive, quando eu sou disciplinado, eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando. A obediência é resultado de uma confiança no amor de Deus. Por isso que, da mesma forma, quando eu desobedeço, é muito mais do que simplesmente quebrar ou infringir regras. Mas é como se nós disséssemos assim para o Senhor: eu não confio no Senhor. Também não confio na sua vontade. Eu sei o que é melhor para mim mais do que o Senhor que me criou. Eu não confio no seu amor por mim. Eu me amo mais do que o Senhor me ama. Eu não acredito que você entregou Jesus Cristo, seu único filho, por amor a mim. Porque se eu não consigo crer na sua vontade para a minha vida, nas pequenas coisas da vida,
Como eu vou crer no seu amor revelado em algo muito maior? A confiança em Deus e a obediência a Ele é resultado da compreensão e da certeza do amor dele por nós, expresso em Jesus Cristo. Por isso, para encerrar, eu gostaria de te perguntar, depois de aprender sobre essas advertências de Paulo, você se sente renovado na decisão de obedecer a Deus, mesmo que isso implique em abrir mãos de direitos? A raiz da desobediência é a falta de confiança em Deus. No Éden, Deus falou para o homem: desfrute de todo o jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós, em Adão, o que fizemos? Desobedecemos. Nós, em Adão e Eva, desobedecemos. Não confiamos que todo o jardim era suficiente para nós, que poderíamos desfrutar plenamente de tudo. A gente achava que isso não bastava. Quando Deus se revela na sua palavra, Ele também revela a sua vontade. E quando nós estamos em direção contrária a essa vontade, estamos falando para Deus: eu não confio em você, eu não acredito que posso ser plenamente satisfeito em Ti. Desobedecer a Deus é acreditar que tudo aquilo que Deus preparou para nós não é suficiente para encontrarmos satisfação. Os nossos primeiros pais não conseguiram desfrutar de um jardim por causa de uma árvore. Deus preparou tudo de uma forma perfeita. Eles acharam que não foi suficiente, e nós fazemos da mesma forma quando desobedecemos a Deus. Deus criou todas as coisas. Ele estabeleceu limites para que tudo vá bem, só que a gente acha que não é suficiente. Por isso, quando nós desobedecemos, é como nós disséssemos para o Senhor: eu não confio em você, eu não acredito que eu posso ser plenamente satisfeito em Ti. O pecado da humanidade foi exatamente o desejo por uma liberdade absoluta, o desejo por uma autonomia do Criador. Mas a boa notícia do Evangelho é a verdade de um Deus que nos satisfaz plenamente nele, que providenciou não somente algo melhor, mas providenciou tudo que nós precisamos em Cristo Jesus, como nós cantamos aqui: Tu és tudo que eu preciso, na última música antes do sermão. Esse que providenciou o seu próprio Filho para nós, também providencia, através da sua boa vontade, tudo que precisamos para que tudo vá bem. Obedecer é muito mais do que seguir regras. É um ato de confiança em um Deus que nos deu tudo que precisamos e a certeza e a garantia de que tudo vai bem. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque recebemos de Ti tudo que nós precisamos. Por isso eu te peço, nos ensina a confiar mais em Ti. Nos ensina, Senhor Deus, a depender mais de Ti. Que não venhamos a viver, Senhor Deus, negando com a nossa vida aquilo que talvez estejamos acreditando somente na teoria. Que possamos beber da Tua palavra, se alimentar da Tua palavra, e que possamos praticar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, não simplesmente como um dever em obedecer regras, mas que a nossa obediência seja resultado na nossa confiança completa no Senhor. Se há pessoas aqui que estejam vivendo a vida confiando em si mesmo, que o Senhor possa despertá-las, Senhor Deus, para uma dependência completa no Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé. A gente vai adorar a Deus com mais um cântico.